Neste lote hoje todo concretado, foi aberta uma cápsula em 1987 que marcaria a memória de Goiânia. O acidente radioativo com o Césio 137 é apenas um exemplo de como a saúde também faz parte da história de um lugar e interessa aos historiadores. É o que a gente confere nesse bloco. Nossa conversa agora é com o professor Rildo, da Faculdade de Ciências Sociais da UFG, do curso de Museologia. Uma das áreas de estudo do professor é o patrimônio cultural da saúde em Goiás. Professor, como é que é essa relação de patrimônio cultural com saúde? O patrimônio, ele pode ser analisado como um conjunto de bens de uma determinada comunidade que fazem sentido para aquela comunidade, que são apropriados para criar um sentimento de identidade, de pertencimento, né? O patrimônio ele pode ser material, como a gente fala, o patrimônio de pedra e cal, as construções e todas as marcas que o ser humano deixa no decorrer do tempo. O patrimônio, para além dos bens móveis, para além daquilo que é material, ele também ele pode se relacionar com algo que não é palpável, mas que ele é muito importante para as relações humanas, que são os modos de fazer, as comidas, a fé, as festas religiosas. E na saúde, como a gente pode ver esses bens imateriais, professor? A história da saúde, ela perpassa o social, ela perpassa o cultural, ela perpassa o econômico e o político. Não é um tema isolado, ele faz parte de um contexto maior que nos permite analisar a relação do homem, do indivíduo, seja com o ambiente em que ele vive, das relações sociais, desde o século XVIII, desde o início do povoamento até os dias de hoje. Ou seja, é analisar a história pela história da saúde e das doenças, das epidemias, das instituições de saúde que foram criadas e por que foram criadas, a saúde como um projeto sanitário, a saúde como um projeto de exclusão. Os bens imateriais, eles são bens simbólicos também, né? Então, quando a gente pega o imaterial, a gente está muito interessado também na questão dos acervos, a questão das rezas para curar determinadas doenças, o conhecimento das ervas para curar as doenças, isso é algo do patrimônio imaterial, né? que não é um conhecimento científico, sim tradicional, mas que aos poucos, né, está sendo aproveitado pela ciência. E a nossa função como professores é pensar esse patrimônio como algo que faz sentido para aquela comunidade, que gera um sentimento de pertencimento e que principalmente salvaguarda todo esse conhecimento que, se não for registrado, se não for escrito, ele pode se perder. O que há de material e simbólico em Goiânia em relação à história da saúde, né? Então você tem ali a Faculdade de Medicina, que foi criada na década de 60, importante para essa região, é o conhecimento científico chegando em Goiás, porque até então tinha que ir para o Rio de Janeiro. São esses lugares de memória, é você visitar a Colônia Santa Marta, por exemplo, e lembrar de uma época em que as pessoas eram internadas compulsoriamente. É para a gente pensar, por exemplo, que Goiânia, com menos de 20 anos, já tinha conseguido do governo federal a construção de um hospital para loucos, que é o Hospital Adalto Botelho. E o que o Adalto Botelho representou para a mentalidade, para o imaginário da cidade de Goiânia. É pensar que a destruição do Adalto Botelho é também uma luta do movimento antimanicomial, né? E hoje resta lá algumas pequenas ruínas que foram deixadas, onde hoje é o Hospital Henrique Santilo Crer, né? É pensar também que Goiânia, tão nova, né, foi inserida no cenário mundial em 87 como acidente com o Césio, né? E como Goiânia ressignifica esse patrimônio, ressignifica esse conhecimento. O silêncio também diz muito quando a gente pensa em patrimônio. Quando a gente visita, faz um passeio pelos lugares onde ocorreu o acidente radioativo de 87, seja onde era a Santa Casa de Misericórdia, que hoje é o Centro de Convenções, seja o antigo Estádio Olímpico, é você perceber que lá na Rua 57, atrás do mercado da 74, né, há um lote concretado.
e que não há nada que o identifique como sendo ali o local onde a peça foi aberta e iniciou toda a tragédia. E por que é importante, professor, não deixar cair no esquecimento episódios como esses? Tudo o que foi feito no passado, ele é passível de ser pensado, de ser objeto de reflexão, de análise. E a nossa função é, antes de tudo, mostrar para a sociedade aquilo que ela não quer lembrar. Nenhum governo se compromete em resgatar esse passado, que é algo que não é bem visto. Você conseguir fazer com que as pessoas reflitam sobre algo que foi tão triste, tão dramático para a cidade, em termos de seres humanos que se foram e que sofreram muito, em termos sociais, econômicos, políticos.